Beleza? Beleza. Estamos online? Acho que tá. Maravilha, tá filmando, hein? Provavelmente ele troca de lugar aí. O cameraman. Vou chamar o Júlio. Bem-vindos a mais uma aula de gestão de recursos materiais com o seu querido professor Leopoldo. Muito bem. Hoje nós vamos ver MRP 2. Em português, MRP é Planejamento dos Recursos Materiais. Essa matéria, que eu já mandei para vocês aí pelo WhatsApp, ela vai ver duas coisas que para nós, principalmente da área da logística, mas a turma da produção principalmente, a turma de vendas, enfim, uma coisa muito importante, porque ela vai ver dois pontos específicos. Primeiro, o quanto comprar ou produzir, né? Se é um item que a gente vai trazer de fora, a gente precisa saber quanto que eu tenho que comprar desse item. Se é um item que a gente vai produzir, eu preciso saber quanto que eu preciso produzir. Tudo bem? Essa é a nossa aula de hoje, exercício da aula que vem e talvez exercício da aula da outra segunda, feriado, né? Dia 15. Aí na quarta-feira a gente faz mais um exercício de quanto para a gente só retomar. E daí a gente vai para a segunda parte desse mesmo exercício, que é o quando. Porque eu preciso saber não só quanto eu preciso comprar, mas quando também. Vamos supor que eu queira fazer um bolo de frutas. E esse bolo de frutas vai ser para uma festa, sei lá, daqui a 3, 4 semanas. Tem coisas que eu posso comprar antecipadamente. Tem coisas que se eu comprar antecipadamente, estraga. As frutas, por exemplo. Como nós já vimos em algumas conversas aqui, tem coisas que se eu compro em demasia, eu aumento o meu custo de estoque. E esse custo não é só o custo de alocação de espaço, tem o custo de quebra, tem o custo de perda, tem o custo de avaria. Também sim, ao invés de eu comprar, eu produzir a mais, né? Eu vou ter um monte de estoque em processo e isso também vai gerar trabalho. Vocês já assistiram o filme A Meta com algum professor? Não. Com o Beckendorf, já? Já, com o Beckendorf. Filme A Meta, do Elia Goldratt. E eu já devo ter dormido. Eu já devo ter falado para vocês também que nós temos aqui na biblioteca nossa da extensão 5 unidades do livro A Meta, do Elia Goldratt, né, que é o filme que gerou o filme. Ou, na verdade, o filme é mais um documentáriozinho, né, uma palestra. E vale a pena, assim. É uma judiação você sair de um curso técnico de logística ou técnico de administração sem ler o livro A Meta. Vale muito a pena vocês locarem o livro lá com a mocinha lá da APM e lerem esse livro, tá certo? Vale muito a pena. Então vamos começar aqui com descobrindo quanto que a gente vai produzir de cada um dos itens que compõem o item X. Então a nossa empresa, ela produz, posso contar a historinha? Sim ou não? Sim! Tá ruim pra cacete, mas tudo bem. A historinha. Nossa empresa produz um produto X. Algumas dessas peças que compõem o produto X são compradas, outras são montadas. Pra gente tanto faz, ok? O que pra gente não tanto faz, né? O que é importante pra gente é saber que eu preciso do item A, B e C pronto para poder juntar um desse. 2 desses, tá vendo a amarelinha aqui? Sim. E um desse para poder montar um item X. Beleza? Imagine, por exemplo, sei lá,
carga, tubo e tampinha, né? Então eu preciso das duas tampinhas, da carga e do tubo para montar uma caneta. Tudo bem? Deu para entender? Imaginar que o produto X, por exemplo, pode ser uma Bic, aí eu tenho o A, pode ser o tubo, o B são as tampinhas de cima e de baixo e o C é a carga. Eu preciso dos três prontos para poder juntar e fazer o meu produto X. Beleza? Sim ou não? Sim. Eu tenho também que produzir o meu A. O meu A ele não vem assim de grátis, né? Eu preciso produzir ele. Para produzir ele eu preciso de um D, um produto que eu chamei aqui de D, e três produtos desse que é o produto E. Tudo bem? Se você observar, você vai ver que eu uso o E nos três produtos meus base aqui. Então eu compro o E, eu não compro o E só para usar na linha de produção do A. Eu compro o E para usar na linha de produção do A, para usar na linha de produção do B e para usar na célula de produção do C. Eu uso o E em todos os meus subprodutos. Tudo bem até aí? Sim ou não? Sim. Então, para montar um A, eu preciso do D e do E, 3 E's. Para montar um B, eu preciso de 2 E's e um F. Tudo bem? Para montar um C, eu preciso de 2 E's e um G. Beleza? E o meu G, para eu montar, eu preciso de 3 H's. Beleza, sim ou não? Sim. Essa estrutura de material, qualquer material que você tenha na sua empresa, que você vá produzir, ou simplesmente assembly, né? Sai do telefone, ô safado. Ah, te peguei. Isso mesmo, presta atenção em mim. Igual os carros, né? Que são montadoras, que você só monta, né? Então não importa se você vai produzir ou se você vai montar. Você precisa de um desenho desse. Que você pode ver esse desenho nessa forma, tipo organograma, nessa forma gráfica, ou você também pode enxergar esse mesmo desenho desta forma, em forma de tabela, que essa tabela a gente chama de lista indentada. Por quê? Se você olhar de lado, parece que é um monte de banguelinha, né? Um monte de dente. E você vê, ó, o nível 0 é o pai de todos. Aí o pai de todos tem 3 filhos, certo? O pai de todos tem 3 filhos. O Loki, o Thor e aquela doida lá que eu não lembro o nome. Mas deixa pra lá, volta pra lá. O pai de todos tem 3 filhos. Beleza? O Loki não é filho dele. Mas tudo bem, vamos lá. Então olha só. No primeiro nível aqui está aqueles que são ligados diretamente no X. Beleza? Sim ou não? Sim. Você pode imaginar isso daqui também como aquelas pastinhas do Windows. Quando você põe lá a sua pendrive no Windows, aparece lá a sua pendrive, é o item 0. E aí aparecem todas as suas pastinhas. E se você for clicando, antes era sinalzinho de mais, né? Agora é uma setinha. Se você for clicando na setinha, ele vai aparecendo outras pastinhas. E ele até empurra a pastinha um pouquinho para frente, para você ter essa ideia de endentamento, de qual está dentro de quem. Tudo bem até aí? Sim ou não? Sim. Joia. Então olha só, por aqui eu consigo perceber que o D e o E, esses dois aqui, estão dentro de quem? Do A, porque eles estão debaixo do A, antes do próximo item, do mesmo nível do A. Eu consigo ver que o E e o F, vai olhar pro caderno, olha para mim, para cá. Ó,
O E e o F estão dentro do B. Por quê? Eles estão um dentinho para frente, estão no nível 2, debaixo do B, antes do próximo do mesmo nível do B. Beleza? Sim ou não? Então, dá para entender, por exemplo, que isso daqui, se eu virar ele de lado e desenhar os quadradinhos, vai sair algo parecido, vai sair algo igual a esse? Um pouquinho meio torto para lá ou para cá, mas a estrutura vai ser a mesma? Que aqui também está indentado. Só que aqui em forma gráfica, ali em forma estrutural, dentro de uma tabela. Pare de copiar e olha para mim. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Dúvidas de compreender a estrutura do material? Ou de uma forma ou da outra? Não. Certeza? Sim ou não? Sim. Sim, tem dúvida? Não. Ah, tá bom. Beleza, dá uma encaixada em nós aqui. Outra coisa importante que a gente precisa para fazer o MRP, além da estrutura do material, a gente precisa de algumas informações que foram consolidadas nessa tabela. Essas informações vêm de vários lugares diferentes da empresa. O lead time, que nós vamos utilizar só daqui a 3, 4 aulas, que é para fazer, o quando a gente usa o tempo, ele vem da linha de produção. É a linha que informa para a gente quanto tempo demora para produzir cada uma peça. Ou vem do setor de compras. Por quê? É o setor de compras que sabe me dizer quanto tempo demora entre eu colocar um pedido e ele estar disponível para ser utilizado dentro da empresa. E só falando aí um pouquinho de compras, né? A gente não é só... O que significa colocar o pedido e estar disponível? O que está dentro disso? O cara perceber lá no almoxarife, no estoque, que o produto chegou no limite de compra, fazer o pedido para o setor de compras, o setor de compras cotar, no mínimo 3, né? Fazer cotação do produto, fechar com uma cotação, mandar para o fornecedor, esse cara separar, embalar, né? Pôr no caminhão, trazer para dentro da empresa, passar pelo processo de entrada e verificação, passar pelo processo de cadastramento no sistema e estar disponível para uso. Todo esse período. Assim como, se for produção, é todo o período de produção, que contempla o quê? Pedir a peça sair do almoxarife, chegar lá de uma forma pronta para ser utilizada, colocar na máquina, a máquina rodar a peça, acabar a máquina e colocar a peça de novo no carrinho, no pallet, ou seja lá como é que essa peça vai ser transportada para a próxima máquina. Tudo bem? Sim ou não? Nós vamos falar depois de novo, quando chegar no quando, um pouquinho mais sobre o tempo. Beleza? Joia. Pra gente então agora, nessa parte do MRP que nós vamos ver o quanto de quantidade, importa pra gente saber o estoque e o estoque de segurança. E as observações. Então vamos lá. Estoque. O que é estoque? Só por Deus, obrigado. Ai, bonitinho, né? A única que deu atenção que eu falei, bando de gente sem para você. Olha só, estoque então é a quantidade de peças que eu tenho
dentro da minha empresa, todo esse meu estoque está disponível assim? Teoricamente sim, mas o que eu tenho? O estoque de... O que é o estoque de segurança? Seria um estoque mínimo. Como é que eu determino, né, um estoque mínimo? Eu determino um estoque mínimo pelo meu prazo. A gente não vai ver isso hoje, não sei se vamos ver depois, mas só dá o conceito, né? Quanto tempo demora entre eu pegar um lote e fazer o pedido e esse pedido chegar? Tantos dias. Em tantos dias, quanto eu costumo usar desse produto? X quantidade. Então essa X quantidade é o meu estoque de segurança. Por quê? Quando ele chegar aqui, eu faço o pedido. Até o pedido chegar, vai ser o prazo em que eu vou consumir o meu estoque de segurança. Daí o meu estoque chegando a zero, o pedido já chega e carrega o meu estoque inteiro de novo. Tudo bem? Estoque de segurança é mais ou menos para ter esse período de tempo. É o tempo que eu uso a quantidade de itens que eu uso no período de tempo até chegar à reposição. Tá? Só o conceitozinho. Muito bem. E as observações? As observações, pessoal, elas vêm do setor de produção ou do setor de compras. Em que sentido? Vamos supor, isso aqui é sinal do quê? Maior ou igual. Mínimo, seria o mínimo. Mas o sinal realmente é maior ou igual. Esse daqui? O asterisco, mas que em matemática a gente poderia falar que é a multiplicação. Então, aqui eu tenho uma observação que eu só posso comprar se for maior ou igual que 500. Isso é, eu tenho um lote mínimo de compra. O meu fornecedor não me vende menos do que 500 unidades. Se eu quiser comprar 100, ou se eu precisar comprar 100, obrigatoriamente eu vou ter que comprar 500. Tudo bem? Agora, se eu precisar comprar 550, aí eu posso comprar 550, porque ele está me estipulando um mínimo. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Tranquilo? E o múltiplo? O lote múltiplo. Eu só posso comprar se forem pacotes de 500 nesse caso. Então vamos supor, vamos trocar a palavra 500 por pallet. Eu não vendo eu só vendo pallet fechado. Ponto. Então eu não vendo, se você quiser 500, vou pegar o mesmo exemplo lá, se você quiser 200 unidades, não lembro se eu falei 200 ou 100, mas enfim, se eu quiser 200 unidades, obrigatoriamente, vou ter que comprar 500. E se eu quiser 550, vou ter que comprar 1000. Porque ele só vende de 500 em 500. Tudo bem a observação do maior, igual ou multiplicação? Sim. Aqui a gente chama de lote mínimo de compra. Isso é, só maior ou igual que isso. Isso é, tem um mínimo. Daqui para lá só eu posso comprar. Para baixo não. E o múltiplo, que é de pacote. Beleza? Perguntas de estoque e estoque de segurança? Não. Legal? Para todos? Pergunta das observações: lote mínimo de compra ou produção ou lote múltiplo de compra ou produção?
Nada? Eu dei o exemplo da compra, mas pode ser da produção também. Às vezes, quem trabalha em produção sabe, você precisa fazer o setup da máquina, você precisa programar ou preparar a máquina para ela rodar uma certa linha de produtos. Tem preparação de máquina que leva um turno inteiro. Um turno prepara a máquina para o outro rodar alguma quantidade de peças. E, nesses casos ou em outros casos, de repente a empresa, fazendo as contas, que nós não vamos ver graças a Deus, ela fala que, olha, não compensa fazer esse setup se não for para rodar no mínimo tantas unidades. É prejuízo, é melhor não rodar tantas unidades, comprar elas em vez da gente fazer ou não fazer, do que fazer menos do que tantas unidades. Beleza? Sim ou não? Sim. Joinha. Aí nós estamos aqui na legenda. Dá um like lá no nosso canal Leopoldo de Matos, youtube.com/Leopoldo de Matos, tudo junto. Dá um like lá, obrigado pela lembrança, obrigado. Muito bem, olha só, pessoal, aqui a legenda. Essa legenda é do que? Da tabela que a gente usa para resolver o exercício. Tá chegando até aqui o vídeo? A gente precisa de todas essas informações para a gente conseguir chegar nessa tabela. O que nos interessa? Para de falar, eu falo mais do que a mulher da cobra, hein? Olha pra cá. O que a gente quer no final desse exercício? A última coluna da lousa. A minha necessidade real. Por que a minha necessidade real? Vamos pensar? Sim. Nesse caso, obrigado. Nesse caso, a gente tem um pedido de 1.200 unidades. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Eu já vou falando a legenda, fazendo para vocês verem. Acompanhem aqui comigo. Não é para copiar, é para acompanhar, não copiar. Palavra diferente. Pode soltar a canetinha e olhar para os meus olhinhos. Tá parecendo legal? Vamos fazer assim então, ó. Ajuda você aqui agora, você que está mais pertinho, do lado de cá. Pronto. Ficou certo, né? Ficou certo? É Corinthians. Pensando. Boa. Ó, para São Paulo. atenção aqui, fora. Olha só, nós temos um pedido de 1.200 unidades. Nós temos um pedido de 1.200 unidades. O que nos interessa nessa atividade? Descobrir a necessidade real. Por quê? O cara me pediu 1.200 unidades. Eu tenho que mandar produzir 1.200 unidades para atender o pedido? Não. Depende do quê? Se eu já tenho no estoque. Então, para que eu uso todas essas informações? Para eu poder chegar na minha necessidade real. Que é o quê? A minha necessidade depois que eu tiro o meu estoque e depois que eu observo a coluna de observações. Então veja como é que é. Veja como é que é fácil a atividade. Vocês já resolveram. Eu tenho um pedido de 1.200 unidades. NB, necessidade bruta. Isso é, minha necessidade total, 1.200 unidades. Porém, eu tenho um estoque já disponível para isso. O que é o meu estoque disponível? Vamos tentar de novo, hein? 1, 2 e... Ó, muito bem. Então, aonde que eu vou para preencher aqui? Onde eu vou para preencher aqui? Na minha tabela. Eu tenho estoque quanto?
E o estoque de segurança do X eu tenho? 300 menos 50. Oi. Eu tenho de X um estoque disponível de 250. Beleza? Sim ou não? Sim. Então, se eu tinha uma necessidade bruta, mas eu já tenho alguns, qual é a minha necessidade líquida? 950. Isso é problema lá acho que da quinta, sexta série, no PMI de matemática básico, de fazer continha de menos. Olha só, necessidade líquida, necessidade bruta menos estoque disponível. Vamos lá, todo mundo? Necessidade líquida é necessidade bruta menos estoque disponível. Muito bem. Então, olha só, 1.200 menos 250, 950. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Beleza? Dúvida até agora ou não? Não. Joia. O que é a necessidade real? Necessidade real. Necessidade líquida após aplicar a... Então vamos lá todo mundo. Necessidade real é... Necessidade líquida após aplicar... Tá horrível. Não é assim que eu treinei esse coral maravilhoso de alunos distintos. Ó, é bom, hein? Então olha só. Eu tenho alguma observação no item X? Não. Aparece aí na gravação essa pedacinho da coluna aqui do item X? Aparece tudo. Beleza. No item X, que é a primeira linha aqui, eu tenho alguma observação? Não. Se eu não tenho observação, não tenho nada que aplicar sobre a minha necessidade líquida, então a minha necessidade real é a própria. Então veja só, para eu atender um pedido de 1.200 unidades do item X, eu não preciso produzir 1.200 unidades do item X. Eu só preciso produzir 950, porque as outras 250 eu já tenho no estoque. Tudo bem ou não? Sim. Agora, vamos lá para a gente entender uma coisinha básica. Ajuda aí. Eu cheguei a pausar ele? Não, né? Tá gravando ainda. E tá aparecendo eu aqui? Sim. Por? Ah, normal. Então tá bom. Mais ou menos. Atenção. Oh, não esculache com a minha gravação, depois não deixa você assistir, hein? Tá normal, ué. Ó, atenção. Que bom. Ó. Pessoal, atenção aqui, ó. Pode você pagar a luz. Fala pra você pagar a luz. O que é a necessidade bruta? Quem lembra nós lá? Hoje tá bom pagar a luz. Necessidade real do seu pai. Olha só. O que é a necessidade bruta? O que é a necessidade bruta? É a necessidade real do seu pai. Entenda aqui uma coisa, ó. O X, eu tenho que entregar 1.200X para o cliente. Eu vou produzir 1.200X? Sim ou não? Não. Vou produzir quantos? 950. Para eu produzir 950X, quantos As eu preciso ter? 950. Então veja só, a necessidade bruta do filho vai ser sempre a necessidade real do pai.
Tudo bem ou não? Então a necessidade bruta do filho vai ser sempre a necessidade real do pai. Beleza? Sim ou não? Vamos passar isso para a tabela para vocês entenderem? Vai lá. A garrafa. A garrafa. Peraí. Vai. Fique. Se inscreva no meu canal. Mais um merchan, vai. Muito bem. Vamos lá. Quantos filhos tem X? 3. X tem 3 filhos. 3 filhos. Então eu tenho, pode ver aqui, ó, que eu botei ali na segunda tabela, eu coloquei na estrutura. Aqui, embora eu tenha empurrado para cá, eu tirei de um de dentro do outro, né? Eu só separei nível 1, 2, 3, 0, 1, 2 e 3, mas ele não está mais desenhado como na estrutura inventada. Ele só está numa tabela para juntar os itens aqui. E para eu resolver cada item, eu preciso resolver na ordem deles. Então eu preciso resolver primeiro 0, depois todos de nível 1. Eu não posso resolver os de nível 2 se os de nível 1 não estiverem resolvidos. Por isso que essa tabela foi montada desse jeito. Eu não tenho condição de saber a necessidade bruta do H se eu não tiver a necessidade bruta real do G. Se eu não tiver a necessidade real do C, que é o pai do G. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Então a necessidade bruta do pai é a necessidade real. A necessidade bruta do filho é a necessidade real do pai. Então, o pai, X, necessidade real, 950. Quantos filhos tem o X? 3. Quais são? Então, olha só. Para eu fazer 950x, eu vou precisar de 950 As. Para eu fazer 950x, eu vou precisar de 950 vezes 2 Bs. Dá quanto? 1900 Bs. É isso mesmo? 1900 Bs. E para eu conseguir fazer 950x, eu vou precisar de quantos Cs? Tudo bem, pessoal? Sim. Entenderam a questão da necessidade bruta? Aonde eu vou buscar a necessidade bruta de cada item? Aonde está a necessidade bruta de um item? Na necessidade real do pai. Tudo bem? Sim. Se você não guardar isso, você não faz a atividade. Guarda isso. A necessidade bruta de um item é a necessidade real do seu pai. Guardaram? Muito bem. Agora vamos resolver um por um. E lembra desses vezes 2 aqui, né? Que é a quantidade de peças que eu preciso para compor lá. Da estrutura do material. Essas informações em amarelo aqui estão vindo da estrutura do material. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá para o item A. Eu preciso resolver todos os itens de nível 1 antes de passar para os itens de nível 2. Vamos resolver o A. Preciso quero 950, mas eu já tenho uma quantidade disponível no estoque. Estoque disponível é o quê? Estoque menos estoque de segurança. No item A, eu tenho no estoque 280 e estoque de segurança é 30.
o meu estoque disponível vai ser quanto? 250. Necessidade líquida. Se a minha necessidade bruta é 950, mas eu já tenho disponível 250, 700. a minha necessidade líquida vai ser 700. Beleza, sim ou não? Sim. Necessidade real é a necessidade líquida após aplicar a observação. Tem observação no item A? Sim. Qual é a observação do item A? Maior ou igual a 500. Maior ou igual que 500. Eu tenho um lote mínimo de 500. Aqui está maior ou igual que 500? Sim. Então, tranquilo. Está obedecendo os critérios. Tudo bem? E se não estiver obedecendo? Se tivesse, aquilo que eu contei. Se aqui, por exemplo, fosse 300, obrigatoriamente a minha necessidade real teria que ser 500. Porque eu não produzo, eu não compro menos do que 500. É só maior ou igual que 500. Se fosse 501, aqui era 501. Mas se fosse 499, aqui ia ter que ser 500. Porque é no mínimo 500. Tudo bem? Por causa da observação aqui, ó. Eu só posso ter se for maior ou igual que 500. Se for menor, o que tem que fazer? Chegar no 500 obrigatoriamente. Por exemplo, eu quero 2 conchas de feijão. Você chega no supermercado, quero 2 conchas de feijão. O cara fala, sinto muito, eu só vendo de pacote. Eu tenho lote mínimo de 250, o pacotinho. Tenho lote mínimo de 500, pacotinho de meio quilo. E tenho lote mínimo de 5 quilos. Feijão não tem 5 quilos, né? Tenho só esses 2 pacotinhos, 250 ou 500. Você pode escolher, mas não dá para fugir disso. Não tenho de xícara. Tá certo? Então, no lote mínimo de compra é o que for maior ou igual. Beleza? Agora vamos para o outro item de nível 1, que é o B. A minha necessidade bruta para B é de 1.900. Porém... Hã? É 8,5. Deu a hora. Cadê a hora? Já deu a hora? 8,5. Legal. Então vamos só terminar o B e aí depois vocês tentam fazer em casa. Quanto que eu tenho de estoque disponível do B? 600. Disponível 500. Qual a minha necessidade líquida? 1.400. 1.400. E a minha necessidade bruta? 1.400. Porque eu não tenho nenhuma observação aqui. Tudo bem? Sim. Então, terminem em casa. Corrigimos não, né? Terminamos de ver isso aqui na quarta-feira com vocês. Tá bom?